Bom dia, mãe preparadoras de ambientes! Começando uma live, eu não sei se vocês viram nos stories que eu coloquei ontem, mas essa é uma live que a minha intenção é que seja a primeira de uma sequência de lives que eu pretendo fazer, apresentando, trazendo, né, entrevistando mães e preparadoras de ambientes para a gente compartilhar experiências, dificuldades, estratégias, soluções, para que a gente aumente o nosso repertório. Eu digo nosso repertório porque eu também quero sempre aprender mais, aprendo muito com vocês, e essa troca acho que vai ser muito importante para todo mundo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Aldra Emiliane, eu sou mãe da Rebeca, sou arquiteta, sou pesquisadora de ambientes infantis. Sonho que toda criança tenha uma casa inclusiva, respeitosa e que seja um ambiente de aprendizado para ela. Então, se você tá vendo o replay, né, pode adiantar um pouquinho que eu vou receber aqui, vou dar bom dia para as pessoas que estão chegando. Oi, pessoal, bom dia, bem-vindas. Eu relutei muito para fazer live, né, muita gente pedia que eu fizesse e eu ficava relutando para fazer, porque eu fico morrendo de vergonha de falar assim, olhando pro celular, né, mas eu espero que seja proveitoso para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu tentar fazer Eu tive uma ideia e eu não sei se vai dar certo, então vamos torcer os dedos aqui, cruzar os dedos, pra ver se eu consigo apresentar o vídeo enquanto eu falo um pouquinho. Vamos ver se dá certo. Bom dia, amiga. Acho que não vai dar certo. Oi, Letícia. Vamos lá. Não vai dar certo. Eu achei... Vocês sabem se dá? Eu achei que desse pra eu subir a mídia aqui pra eu mostrar melhor o vídeo que eu fiz ontem. Bom, não dá. Tá bom. Eu vou começar então respondendo algumas perguntas da caixinha que vocês mandaram. E aí depois, se mais alguém tiver dúvida, vocês vão escrevendo aqui, que no final eu vejo. E é isso, vamos tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês, tentar compartilhar ao máximo aqui, tudo que eu puder falar eu vou falar. Espero que vocês gostem. Usem muito esse filtro, viu? Obrigada, amiga. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui as perguntas? Achei. Vamos lá. Eu dei uma olhada mais ou menos antes e bastante gente mandou que gostou muito do vídeo e tal. Eu não vou postar isso porque senão vai parecer que eu tô querendo mais elogios e eu não tô, assim. Eu só queria agradecer de coração o carinho. Quem acompanha nos bastidores sabe o quanto que preparar a casa para que a casa fique aconchegante para todo mundo que mora aqui, para mim, para o meu marido e para minha filha, é a prioridade para mim, assim, cuidar do lar é a minha prioridade. Então, eu fico feliz que vocês estejam gostando, porque é o meu lugar no mundo aqui. E dividir com vocês é um prazer, assim, espero que inspire de alguma forma. Vamos lá, tem muita gente falando que quer ver cada detalhe, eu vou tentar mostrar ao máximo, mas primeiro eu vou responder as perguntas. Aqui primeiro, né? Como foi a escolha por setorizar cada ambiente? Deixa eu apoiar aqui o celular. É muito da observação, assim. Por exemplo, eu nunca imaginei que aqui no escritório a gente fosse ter... primeiro que aqui fosse ser um escritório, né? Os planos iniciais não eram esses. A gente conseguiu um apartamento de 3 quartos e a princípio aqui seria o quarto de um bebê, talvez. Os planos estão... Assim, a gente queria muito numa época, agora a gente tá deixando acontecer, vamos ver o que rola. Mas aí aqui, com a pandemia e tal, meu marido precisou trabalhar de casa, então a gente organizou um espaço para que fosse um escritório, um ambiente de trabalho pra gente. E aí, aos poucos, a gente sentiu que a Rebeca queria estar aqui com a gente. E a gente preparou esse cantinho. Então, a escolha de setorizar vai muito da observação, vai muito do que a gente tá vivendo naquele momento, assim, a parte lá eu vou mostrar depois das artes, era pra ser um cantinho de artes, e aí a Rebeca transformou num lugar de brincar mesmo, então as brincadeiras, mais do lúdico e tudo mais, além das artes, estão lá, então é muito da apropriação que a criança tem dentro daquele ambiente. A gente começa
com uma ideia, né, de como que vai ser, e aí depende, a criança entra nesse ambiente e ela coloca as expectativas dela, o uso dela, e aí a gente vai traduzindo isso na hora de transformar e repreparar esse ambiente. E outra coisinha. Como foram os primeiros passos ou ambientes preparados? Bom, também tem muita gente que aqui eu acho que não acompanhou desde o começo, né? Aqui o ambiente preparado começou em 2018, quando a Rebeca tinha 6 meses. Era a ideia que eu fosse salvando referências de ambientes interessantes que eu pudesse fazer em casa. Na época eu morava no apartamento, a gente morava num apartamento muito pequeno, apartamento que tinha 47 metros quadrados, e desses 47, 7 metros quadrados era a varanda. Então dentro de casa a gente tinha pouco espaço mesmo. E aí a gente tinha o quartinho dela, que era basicamente a cama no chão, que a gente nunca usou porque ela sempre dormiu ou no Moisés ou na nossa cama. E o banheiro, ela acessava o banheiro ou a cozinha com a torre de aprendizagem, que também virava mesinha. E na própria estante da sala, eu usei os nichos para fazer a primeira estante de atividades dela, que eram poucos brinquedos que ela tinha, que a gente colocou lá. Quando a gente veio pra cá, mudou pra cá em dezembro de 19. E aí eu tava um pouco desesperada, porque era um apartamento muito maior. E como é que eu ia preparar a casa inteira pra ela, né? Como é que eu ia tornar o ambiente seguro pra ela? Ela com 2 aninhos, tava explorando muito o ambiente, e eu tava naquela ansiedade de deixar a casa toda pronta pra ela. Mas eu criei o desafio do ambiente preparado, onde eu me comprometi comigo e com vocês que estavam assistindo, porque como eu me comprometi com vocês, eu sentia que eu tinha a obrigação de fazer acontecer. E todos os meses eu preparava um ambiente. Aí, como é que foi a escolha, né? Como é que eu priorizei os ambientes? Observando. Parece clichê, né? Falar sobre observar, mas é isso. A interação, a ação e reação que a criança tem na casa que vai te direcionar para qual ambiente próximo que vai ser o preparado, né? Então aqui a gente começou pelo quarto, porque a gente tinha contratado uma marcenaria e eles entregaram o quarto, então começamos pelo quarto. Depois a gente foi pro banheiro, aí, se eu não me engano, foi pra cozinha, né, com o cantinho da água e a escadinha, coisa simples, né. Depois a gente fez o cantinho da música, que era um nicho com os instrumentos musicais que ela já tinha. Então assim, eu fui improvisando, e durante o ano eu consegui preparar a casa 100% pra ela, assim. Ela tinha um pouquinho de cada... Existia um pouco da Rebeca em cada ambiente já, desde o início, mas no final do ano eu senti que pronto, agora sim ela tá incluída de forma verdadeira na casa, sabe? Agora ela pode sentir que a casa é dela mesmo também. E aí foi isso, assim, aqui em casa a gente tem esse desafio, tá tudo salvo, assim, as ideias, se você quiser buscar alguma ideia, tá tudo nos destaques, e tem também na guia, sabe a guia que tem no perfil? Tem nos salvos. Tem uma guia só desafio do ambiente preparado de 2020. Isso, foi um desafio fazer, mas assim, o fato de fazer um por mês me deu um gás que diminuiu a minha ansiedade, sabe? Eu sabia que a casa ia ficar pronta logo, e eu não sabia qual seria o próximo ambiente a ser preparado, sabe? Eu nunca sabia, era sempre a partir da observação. Então... é isso, se tiver mais dúvidas sobre isso, se eu não tiver respondido direito, depois você me manda uma DM que a gente conversa. Mas espero ter respondido. Vamos ver... tô lendo aqui vocês. Qual foi o primeiro ambiente que preparou e o último? O primeiro foi o quarto, né, lá em 2020, em janeiro de 2020. Foi o quarto, mas ele já estava praticamente pronto, assim, foi mais colocar... as coisinhas da Rebeca, né? Coloquei bastante, eu lembro que eu coloquei pinturas dela pra ela sentir que ela estava presente naquele ambiente, porque era uma mudança de casa, né? Então ela tinha que sentir que aquele ambiente era nosso novo lar, né? Então eu foquei muito em colocar trabalhos dela, pinturas, brinquedos que ela gostava muito, deixar disponíveis. E foi isso. O último que eu preparei foi uma transformação de um cantinho da calma. Tá no feed também. O cantinho da calma, que a gente sentiu que não era mais necessário, pelo menos não, né, nesse momento, até segunda ordem.
Eu observei que a Rebeca estava... Porque qual é o objetivo do Cantinho da Calma, né? O objetivo do Cantinho da Calma é que a criança chegue até ele e consiga se colocar no centro novamente. Então, normalmente a gente tem... As famílias colocam um sino, uma ampulheta para respiração, ou algum ursinho que a criança abrace, ou um livro que fale sobre sentimentos. Então, o objetivo é que a criança consiga relaxar, espairecer, para que depois a gente consiga conversar sobre a frustração que ela teve, que levou ela a sair do centro dela, né, a se frustrar. Então, o objetivo do Cantinho da Calma é acolher a criança. Óbvio que o adulto cuidador está sempre por perto, né, para oferecer esse acolhimento. Mas se a criança, por exemplo, está muito nervosa e não quer um abraço, ela vai pro cantinho dela, se acalma, e quando ela estiver tranquila, ela vai até você, ou você vai até ela, pergunta: agora você quer um abraço? Aí o adulto oferece o acolhimento. Então, o Cantinho da Calma, ele acontece muito em parceria com o adulto cuidador, né? Mas eu observei que ela não estava mais usando aquele espaço específico para se acalmar. Para se acalmar, ela ia fazer alguma outra atividade, ou aqui no escritório, ou lá no cantinho, na área de brincar, né, no cantinho das artes, ou ela deitava um pouquinho na cama dela, ou ela sentava só e respirava. É o que ela tem feito, assim. Ela tem... Então, assim, os recursos são dela, sabe? Ela não tá mais precisando de recursos físicos. Ela tem usado recursos emocionais dela mesmo, que demonstram uma certa inteligência emocional, que eu acredito que seja o objetivo do Cantinho da Calma, né? Ajudar a criança a aprender a se controlar sozinha, aprender que ela tem recursos, aprender que a frustração passa, né? E depois que a frustração passa, ela consegue respirar e conversar sobre o que aconteceu. Não adianta a gente querer dar lição de moral na criança enquanto ela ainda está em estado de frustração, estado de raiva, né? Então eu acho que o Cantinho da Calma é esse intermediário. E quando a criança consegue fazer esse meio de campo sozinha, ele não se demonstra mais necessário. Mas é uma questão de observação constante também. Pode ser que a qualquer momento eu sinta que ela não tá conseguindo de novo se acalmar sozinha. Então, talvez seja necessário preparar de novo esse ambiente por aqui. Vai muito de cada criança, então, assim, eu recomendo que você sempre observe isso, assim, se sua criança tiver momentos de explosão e ela não conseguir se acalmar sem a interferência de alguma coisa externa, né, uma coisa física, aí você prepare novamente esse ambiente, se você desfez dele, né, no meu caso. É o que eu vou fazer, assim, eu continuo observando. Se eu perceber que houve um retrocesso, às vezes alguma coisa na escola que esteja incomodando, aqui em casa mesmo, e eu não tenha percebido que isso esteja incomodando a ela e que ela está tendo dificuldade de se acalmar, né? Eu vou preparar de novo esse ambiente. Então, assim, eu amo o Cantinho da Calma. Eu não deixo de indicar o Cantinho da Calma. É só isso que eu quero deixar claro aqui. Mas que é uma coisa que eu observei que não é necessário nesse momento. Então, recomendo que você faça o mesmo, que você siga observando sempre daí. E aí, quando eu desfiz do Cantinho da Calma, a gente fez um cantinho de autocuidado diferente. Ela tem um cantinho de autocuidado aqui no banheiro, que eu vou mostrar. E acho que vou mostrar agora. O cantinho de autocuidado do banheiro. E me digam se a internet caiu. Não, né? Deixa eu pegar o meu Wi-Fi aqui pra garantir. Então, assim, ela tem um cantinho de autocuidado que fica no banheiro da casa, o banheiro social da família. Deixa eu virar aqui. Que foi o primeiro ambiente de autocuidado que ela teve, né? E aqui tinha antigamente tinha fraldas, pomada, ficava só a escova aqui, a pasta eu demorei a deixar disponível. Aqui ficava um creminho de corpo. E aos poucos ele foi ganhando novas formas. Então aqui agora eu deixo 2 opções de calcinha pra ela escolher. A pasta de dente já fica aqui, a pasta de dente já fica aqui disponível, porque ela já aprendeu a colocar a quantidade certa de pasta, o copinho para lavar a boca. Mas às vezes até ela já usa direto aquela conchinha na mão, né? Então às vezes ela nem usa esse. Lacinhos de cabelo, que ela sempre escolhe qual que ela vai colocar pra ir pra escola. E aqui, creminho de cabelo. Aqui tem uma manteiga de cacau que ela quis guardar aqui. Foi uma lembrancinha do aniversário da prima dela. E ela gosta de olhar esse potinho pra lembrar da prima. Toda vez que ela pega aqui, ela fala da priminha. Então é uma lembrança afetiva. E eu sempre gosto de deixar lembranças afetivas no ambiente preparado das crianças. Presilhinhas, e aqui é um kit de maquiagem também, só pra... Ela gosta de vez em quando brincar, se maquiar.
E aí, então, ela tem esse... Aqui ela consegue alcançar, né, a toalha pra enxugar as mãos. Aqui é um cantinho, é mais de apoio ao banho mesmo e de rotina de dentes, né, esse daqui. E aí, o que era o cantinho da calma, transformou num cantinho de autocuidado, talvez. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas uma coisa mais de vaidade, assim, de preparo pra sair de casa, não sei. Aqui tá o perfume, aqui batonzinho, um brilho, ó, não tá nem fechado, porque ela usou hoje pra ir pra escola. Pulseirinhas, um lacinho, às vezes eu deixo um, às vezes eu deixo dois, assim, não é uma coisa que ela usa muito, mas eu sempre deixo disponível porque de vez em quando ela tá afim de usar, então já está aí. Pulseiras também eu faço revezamento, porque ela tem muitas, ela ganha muitas, então eu faço revezamento aqui também. Esmaltes, que foi uma coisa que eu paguei a língua. Nunca imaginei que fosse deixar minha filha... Deixar não, né? Mas assim, que fosse incentivar minha filha a pintar as unhas com 4 anos. Assim, achava que... Não tem que se preocupar com isso, né? Mas ela começou a ver as amigas na escola e começou a se interessar, e aí virou uma brincadeira pra ela, porque ela gosta de pintar de cada cor, cada unha de cada cor, aí pinta uma mão de uma cor, outra mão de outra cor. Então acaba que eu até incentivo, mas assim, é uma daquelas coisas que a maternidade que a gente fala, paguei a minha língua, né? Eu nunca imaginei. E aqui eu pendurei uma bolsinha que ela tem com anéis. Também rodízio, né? Porque ela tem aquele kit que vem um monte de anel, e aí eu faço rodízio desse tipo de acessórios. Então eu vou voltar lá pro escritório pra sentar, né? Mas antes eu vou ler vocês. O que vocês estão achando? Tá dando pra ver direito? Deixa eu ler vocês. É isso mesmo. Eu acho que é importante a gente ter. Eu voltei bastante a conversa aqui. Eu acho importante a gente ter esse desprendimento, porque é isso, a casa é pra elas, né? E a gente às vezes cria a expectativa de como vai ser usado aquele ambiente, ou, né, no meu caso, ambiente, mas às vezes a gente prepara uma atividade e a criança tem uma reação totalmente diferente do que o esperado, assim. É bom que a gente tenha sempre em mente que a gente prepara, mas quem vai usar é ela, então tem que fazer sentido pra ela, pra criança, né? Então, o importante é a gente seguir observando e seguindo a criança. Você tem dificuldade com o banheiro? Me manda, vê se eu consigo te responder aqui mesmo na live, senão depois a gente conversa. Que tipo de dificuldade que você tem quando pensa em preparar o banheiro, quantos anos sua criança tem, né? Porque tem muito isso. Agora esse é o banheiro dela com 4 anos e meio, quase, né? Ela já tem uma autonomia grande no banheiro, por isso que a gente já deixa uma pasta de dentes que... Porque foi assim, foi gradativo, né? Primeiro eu não deixei pasta de dente nenhuma disponível, e depois eu deixei uma que era sem flúor, né? Que ela pudesse manipular sem tanto perigo, sabe? Enquanto ela aprendia a dosagem. E agora a gente deixa essa pasta de dente que é mais tradicional, né? Que tem o flúor, que tem todo aquele cuidado de ter que colocar o grãozinho de arroz, né? Às vezes ela passa, mas aí ela mesma já percebe, aí ela lava a escova e coloca de novo, enfim. É mais pra ela aprender mesmo esse autocuidado, né? Então a gente vai testando, ela vai testando e vai fazendo. Mas é isso, assim, acho que dependendo da idade da criança, tem que ir gradativamente, né? Observando as habilidades que ela tem e o que ela gosta de fazer, porque talvez se ela gostar de muito de escovar os dentes, deixar só a escovinha, ela consegue lá fazer essa atividade. Depois eu já vi uma mãe, ela tinha 2 escovas de dente, a criança era muito pequenininha e a criança gostava muito de escovar os dentes sozinha, e a mãe tinha medo de deixar a pasta. E aí a gente conversou e a criança tinha 2 escovas de dente. A escova de dente dela, que ela usava sem a pasta pra brincar de escovar os dentes, né? E a escova de dente que a mãe usava pra dar o confere, sabe? Ah, filha, tá bom, já usou a sua, agora vamos que tá na hora do confere. Aí pega a escova da mamãe, e aí a mamãe, o papai, enfim, o cuidador, vai lá e ajuda a criança a escovar com a pasta mesmo. Então, de forma mais segura, mas sem bloquear. Porque às vezes a gente não deixa a criança usar a escova de dente,
porque não pode pôr a pasta, né? Então, pra não bloquear esse interesse, talvez seja uma solução. Mas eu tô aqui especulando, né? Eu não sei qual que é a sua dificuldade depois. Vamos ver se você já mandou aqui pra mim. O organizador que vocês estão falando é o do banheiro, né? É aquele, o de plástico que tem as divisórias eu comprei na Daiso. Eu comprei na Daiso em 2020, né? Mas recentemente, eu fiquei sem ir, né? Na pandemia eu não fui mais. Recentemente eu passei na Daiso de novo e ainda tem. Então, lógico, né? Não sei, depende da franquia que vocês frequentam. Enfim, não sei se vocês frequentam a Daiso, mas na que vocês forem, talvez até pelo site tenha. É muito interessante. Eu fiquei tentada a comprar mais acessórios, assim, pra colocar nesse pegboard. Mas assim, tá atendendo por enquanto, então eu não vou gastar dinheiro à toa. Mas se precisar eu vou lá e vou buscar novos acessórios, assim. Tinha uma prateleira maior, tinha um outro tipo de copo pra colocar as coisas dentro. É bom, eu sou suspeita, né? Eu adoro essas coisas. Mas é legal saber que tem na Leroy também, em preto. Em preto fica elegante, né? Deixa eu ver. Então, aqui a gente falando da penteadeira, né? A ideia era uma penteadeira. No dia que eu preparei esse ambiente, foi super simples, porque eu peguei exatamente tudo que eu tinha em casa. O espelho, eu comprei já com essa intenção de que ele fosse um dia virar uma espécie de penteadeira, que a gente pendurasse as coisas. Então eu já tinha meio que isso na cabeça, a gente já tinha o banquinho pra colocar lá, já tinha visto que o banquinho cabia naquele espaço, então na hora de preparar foi super fácil, porque já tava tudo à mão, já tava tudo na ideia, no campo da ideia, eu tava só esperando mesmo, observando se aquele espaço que era antes do cantinho da calma não ia ser mais tão necessário pra que pudesse transformar, então já tava tudo assim. Vocês sabem, né? Vocês também são mães e preparadoras de ambiente. Fica tudo nas pastinhas pra gente voltar na hora que a gente precisa, já com as ideias prontas. Isso agiliza muito o processo. Você já comprar, assim, investir no mínimo necessário, né? O máximo que a gente puder aproveitar melhor. Mas quando a gente tiver que investir, pensar nisso, né? Pensar em coisas que possam ser usadas de diversas formas. Esse espelho, na primeira vez que a gente preparou o ambiente aqui, ele tava na horizontal e colocado um pouco mais baixinho, porque a Rebeca era menorzinha, né? Depois, no segundo momento, a gente virou ele pra vertical, porque ela cresceu, e aí agora ele tá sendo usado ainda na vertical, mas com penteadeira. Então, não, ao contrário, né? Ele era na vertical e agora ele tá na horizontal com penteadeira, mas é isso. A gente pagando as línguas, né, amiga? Ah, então, Gislaine, esse espaço para se arrumar é mais ou menos isso, né? Espero que tenha te inspirado, assim, não precisa de muito espaço, né? Se tiver um espelho na parede, né? Ou não, mas assim, um espelho fixo, porque fica mais seguro. E um banquinho para sentar, mas assim, contei nos dedos quantas vezes a Rebeca sentou pra se arrumar lá, porque normalmente ela fica em pé mesmo, se arruma rapidinho, bota as pulseiras, sabe? Então, tenta, imagine, vê o que você tem disponível e tenta já preparar desde já pra ver qual vai ser o uso da sua criança nesse espaço, e aí você vai sentir, ela vai te dizer, assim, sem palavras, né? Mas ela vai te mostrar o que tá faltando, o que tá em excesso, e aí vai adequando. Ah, é Laís, né? Ele tem um aninho. Você já pensou, eu não sei, né? Você já pensou em deixar uma estação para troca de fraldas? Talvez seja o melhor conselho que eu tenho para te dar de banheiro, assim. E aí o autocuidado pode ser um pentinho, sabe aquele pente de ainda bebê mesmo, para você testar e ver como ele usa, aquele que não machuca a cabecinha. Deixar disponível aquele pentinho de bebê e uma estação de fraldas, talvez seja o que você melhor pode fazer nesse momento e ir observando se ele souber usar o pente já não se machucar, mudar o pente, né? Se quiser deixar já a escova de dentes disponível. Acho que é isso, acho que nessa fase de exploração acho que é interessante ter um cantinho de autocuidado. E talvez a troca de fralda ele já possa participar, né, de uma forma mais ativa, não sei, buscando a fralda ou jogando a fralda depois no lixo, sabe? Já é um tipo de preparação de banheiro. Tô lendo vocês.
Ah, agora eu cheguei no seu relato sobre apoiar ele na pia. Eles ainda são pequenininhos, né, com 1 ano pra alcançar a pia, mesmo com escadinha, né, dependendo. A minha sempre foi mais baixinha. Então, eu não sei, talvez você tenha... existem, né, escadinhas mais altas, mas se você puder investir numa torre de aprendizagem, aqui funcionou muito quando ela era pequenininha. Às vezes o banheiro não tem espaço, mas é possível também preparar uma estação para a criança lavar as mãos, né, escovar os dentes. Eu usei isso também. O primeiro banheiro que a gente preparou era assim, tinha um banquinho. Depois me lembra lá na DM que eu te mando o post que eu explico melhor esse banheiro que a gente preparou pela primeira vez, mas só pra explicar mais ou menos. Era um banquinho daqueles dobráveis, mais alto. Eu deixava uma saladeira, e uma saladeira que era mais côncava, assim, a água, ela tinha um formato que a água não caía, né? Ficava bem apoiada. E aí, um espelho próximo, a gente usava esse espelho que tem lá no banheiro. E ela tinha um copinho de água, que ela mesma enchia de água, porque ela subia no banquinho, enchia água, mas ela já tinha 2 anos, né? E essa saladeira virava pia. Então era uma coisa que eu montava e desmontava quando ela ia usar, sabe? O banquinho ficava dobrado lá no lado da pia. Essa saladeira ficava apoiadinha também lá no banheiro. E aí quando ela ia usar, a gente montava pra ela ter essa experiência com a pia, né? Sem que ela precisasse subir todas as vezes num banquinho ou numa escadinha, porque ela queria se olhar no espelho e ela aproveitava o espelho que estava já na altura dela na parede. Então, se você se interessar por essa inspiração, me fala depois que eu te mando na DM. Tô lendo vocês. Ah, tá. Então, acho que agora acabaram aqui as perguntas. Eu vou voltar para as perguntas da caixinha. Como você escolhe qual é o primeiro ambiente? Tá. Seria mais... Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. A ideia é que isso vire, né, uma série mesmo, né, e que vocês possam assistir a minha casa, a próxima casa, e que, assim, a gente volte pra assistir e tirar alguma dúvida. Eu prometo pra vocês, deixa eu botar aqui de novo, eu prometo pra vocês que as próximas lives vão ser muito melhores do que essa, porque eu vou estar focada em fazer a pergunta, em observar o ambiente e vou ler as perguntas, porque aqui eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Pode estar um pouco confuso, mas eu prometo que as próximas vão ser mais organizadas. E vai ficar salva. Aqui tem uma pergunta que não é bem de ambiente preparado, mas fala sobre a cultura, né? Do ambiente preparado. Bom, seu marido estuda o método Montessori? Ele te apoia desde o início? Aqui tem dificuldades em criar espaços em todos os cômodos, porque meu marido reclama por conta da decoração. Então, assim, ele não estuda, não estuda. O que ele aprende é muito do que eu trago nas nossas conversas, assim. Aprendi isso hoje, olha que legal isso que eu vi, sabe? Mas ele apoia, sempre apoiou muito, porque ele sempre viu muito resultado, assim, desde o início. Então, primeiro que é uma coisa que é um assunto que eu estudo muito, então ele percebe o quanto que isso é importante pra mim. Talvez tenha essa vantagem também, né? Na hora dele apoiar. E aí depois que ele apoiou pela primeira vez por saber que é muito importante pra mim, ele começou a ver que funciona de fato. Então ele fica muito animado quando ele vê um novo ambiente sendo produzido e a Rebeca usando muito esse ambiente. Então, assim, não tem a gente não discute, não é um problema pra gente, porque tem muito dessa ação e reação, ele vê o resultado. Então, a gente tá muito junto nisso, assim. Ele ajuda muito no sentido de que apoia e ajuda mesmo no sentido de que tem coisas que eu não sei fazer, ele faz. Montar alguma coisa, ou ele ajuda no dia a dia, né? Ele usa o ambiente com a Rebeca, então ele percebe o quanto que é importante, o quanto que facilita a vida dela, sabe? Não é uma coisa que eu tenha que ficar justificando muito pra ele. Quando eu vou preparar um cantinho novo, aí às vezes a gente tem
Não é que eu tenho que convencer, mas eu explico bem detalhadamente pra não ter o problema de eu ter que convencer, sabe? Eu explico, por exemplo, quando a gente transformou aqui, quando a gente fez esse coworking, né, a primeira vez. Falei, eu tô pensando em deixar preparar alguma coisa aqui pra Rebeca ficar com a gente, né? E ele sabia desde o início que ela gostava de ficar aqui com a gente, né? Então, não foi eu não precisei convencer muito ele, porque ele sabia, ele via, né? Ele tava trabalhando aqui todos os dias, ele via que ela gostava de ficar. Então, vamos testar pra ver se ela ficando aqui com a gente, ela se sente mais tranquila, assim, porque às vezes quer trabalhar. Vocês sabem como é criança, né? E no home office, no meio da pandemia, as pessoas relatavam muito isso, né? As crianças queriam atenção, porque os pais estavam em casa, e quando os pais normalmente estavam em casa, era um momento de atenção e não de trabalho, né? Então demorou um pouco pra ela se acostumar que ele estava aqui. Ele podia dar atenção pra ela, mas também tinha que trabalhar. Então quando a gente preparou esse ambiente aqui, facilitou muito, porque ela estava por perto, mas ela tinha o que fazer. Então as coisas iam se justificando, né? Assim, o ambiente se justifica por si só. Mas, se o problema aí na sua casa é a questão da decoração, eu acho que é muito da gente tirar da nossa cabeça a cultura de que o ambiente da criança tem que ser infantilizado, assim. Aqui em casa eu fujo muito disso, assim. Tem muita rosa, porque tem muita coisa que só tem rosa mesmo pra comprar, né? Muitas coisas rosas, assim. Eu queria deixar tudo muito mais neutro, se tivesse mais opções, assim, no mercado. Porque eu tenho essa resistência a ter um ambiente infantilizado, sabe? Acho que o ambiente tem que ser harmônico. Então, que nem lá eu vou mostrar vou mostrar só um minuto. Opa! Vou mostrar a sala pra mostrar o quanto que é uma sala aqui em casa. É uma sala da família. Não é uma sala daquelas que a gente costuma ver. Eu via muito quando eu ia visitar amigos que tinham filhos. Aquelas salas que ficam com tapete colorido, assim, aquele tapete de plástico cheio de brinquedos. E aí cestos de brinquedos, os brinquedos tudo pra fora, brinquedo quebrado. Eu via muito isso e eu não queria isso aqui em casa. Então a gente fez uma sala que fosse uma sala pra família, mas pra todos, assim. Não é uma sala que você vê que... Você tem que reparar nos detalhes pra ver que tem uma criança aqui, né? Mas ela sabe que ela faz parte desse espaço. Então foi uma frescura minha, assim, eu falo frescura porque não é necessário, mas eu queria muito que tivesse uma mesa que fosse igual. A mesa dela fosse igual à nossa, pra ficar mais harmônico mesmo. Pra não ter essa questão da decoração. E aqui um segredo que eu acho que eu nunca falei. Muitas vezes eu coloco fotos e as mesas são pretas, as duas. Mas aqui eu comprei uma toalha que ela é de elástico, ela fica bem presinha aqui. E é preta, então pra deixar ainda mais parecida. E também tem uma toalha dessa mesa aqui branca. Então quando eu quero deixar as duas iguaizinhas, por conta dessa questão da harmonia, eu boto as toalhas, ou as duas brancas, ou as duas pretas, ou boto só a preta ali, ou só a branca aqui. Enfim, pra deixar mais harmônico. E aqui são as coisas que a gente faz juntos. Então é uma sala da família, não é uma sala da criança, mas a criança tá aqui em cada detalhe. Tem um cantinho musical que ela gosta muito de brincar com a gente, né? De fazer música, de cantar. A gente ouve muita música aqui em casa. Então, é isso. Se você puder mostrar pro seu esposo, talvez, soluções que permitam que a criança esteja presente sem que a casa fique infantilizada, sem que a decoração fique comprometida, talvez ele fique mais tranquilo de permitir que a criança dele tenha esse espaço na casa dela, né? Porque a casa é da criança também. Então é isso, é uma reflexão, foi uma pergunta um pouco mais profunda, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. E assim, de novo, se eu não tiver respondido, minha DM tá sempre disponível pra gente conversar. Eu cansei porque eu baixei, levantei. Vou tomar uma água. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, deixa eu ver vocês. Fez sentido o que eu falei? Ou eu viajei? Então, assim, a gente... É isso, eu acho que é mesmo mostrar, comprovar pra família, né, como um todo, porque tem muita gente que se mete, né, na família, não é só esposo, assim,
E se a gente não estiver segura do que a gente tá fazendo, talvez a gente fique sem argumentos, né? Mas aí, se você tiver sem argumentos, meu conselho é um conselho um pouco... é, eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas mesmo se você não tiver argumentos, prepare o ambiente, sabe? Teste, porque aí, sim, o argumento vai vir por si só, você vai perceber que a criança vai gostar, sabe? Que ela vai se sentir bem, que ela vai se sentir pertencente àquele espaço, que a autoestima dela vai melhorar. Então, se você ainda não tem muita certeza se funciona, teste pra ter certeza que funciona, sabe? Esse é o conselho que eu dou. E aí, testando e comprovando com a sua criança que funciona, acho que fica mais fácil para os adultos em volta entenderem ou pelo menos respeitarem, né, a decisão da família de ter a casa da criança. Então vamos ver, tô lendo vocês. Amiga, falando da amiga, da minha amiga, né, que eu chamo ela de amiga, é a Ana Paula, né, cultivando atividades. É muito clichê, né, a gente vai em escolas infantis, aí tem uns personagens que as crianças nem conhecem, assim, tem Smurf, assim, tudo bem, agora tem o filme dos Smurfs, mas assim, tem umas coisas que são muito da nossa geração, totalmente descontextualizado, né, muito infantilizado. O que a gente acha que a criança tem a ver com personagem sempre, sabe? A gente fica relacionando esse tipo de coisa. Ambientes super coloridos. Eu sou contra os ambientes super coloridos exatamente por isso, assim, acho que é um clichê. Um exemplo, né? Quando a criança ela entra num buffet de festas, né? Aquele espaço colorido, vermelho, amarelo, laranja, verde, muito plástico, né? Como que ela fica naquele ambiente? Ela fica eufórica, ela quer só correr, só concentração é pouca, né? Importante o movimento, né? Não tô falando que não é legal fazer festa em buffet, não tô falando isso, mas uns ambientes mais tranquilos, que favorecem a concentração, que favorecem o desenvolvimento do cognitivo da criança, que permitem que ela pare, reflita, pense e haja, né? Que para a criança isso são etapas que, né, são complexas, né? Ela acabou de chegar no mundo, ela está aprendendo a lidar com o pensamento e a ação, né? Então, ambientes mais tranquilos, mais cleans, mais neutros, eu sempre prefiro recomendar que sejam assim. Então, mas tem famílias que gostam de cores. Tente colocar cores claras, né? Assim, ou pontos de cor, né? Mesmo que sejam um azul escuro, um verde escuro, pontos de cor é o que eu recomendo. Assim, óbvio que a sua casa você que escolhe, mas para criança costuma ser muito melhor que o ambiente esteja neutro e que quem apareça seja ela. Ela desenvolvendo as atividades são coloridas, os brinquedos são coloridos, então tentar deixar o ambiente mais neutro possível para que não fique... Para que o ambiente tem que se apagar e quem tem que vibrar é a criança, sabe? É isso que eu acredito. Mas enfim, deixa eu ler vocês aqui. A Letícia tem compartilhado comigo que a mudança dos ambientes dela tem feito muitos ambientes e acho que é isso, né? Ela tá compartilhando um relato, assim, que o marido dela às vezes dá uma pestanejada, mas vai. Quando ele sente, porque eu acho que é isso. Quando vê a criança usando, acho que não tem como não apoiar, sabe? Não perceber, sabe? Que faz real diferença. Então acho que é muito isso, de testar e usar esse teste como prova real de que funciona mesmo. Mas assim... um parênteses aqui. Vocês estão percebendo que eu tenho muita mesa em casa, eu tenho muita cadeira em casa, eu tenho muita escadinha em casa. Eu tenho porque eu gosto e porque eu trabalho com isso, então eu preciso testar, né? Eu preciso testar a mesa, a cadeira, o banquinho, a escadinha. Pra quando eu for recomendar pra vocês ou pra uma consultoria individual, assim que eu faço as mentorias, eu saiba qual que funciona, qual que eu posso recomendar, qual que eu confio. Então é meu trabalho testar. É uma coisa que eu adoro testar. Eu gosto muito desse tipo de móveis, assim. Eu sinto muito prazer em ter cadeiras diferentes e tal. Mas é porque é o meu trabalho. Então não acho que você precisa ter tudo isso na sua casa. Você não precisa ter tudo isso na sua casa. Essa criança não precisa disso. Essa criança precisa sentir que ela é bem-vinda na casa. E aí... você vai aos poucos vendo como você pode fazer com que ela se sinta assim. Normalmente um banquinho, uma escadinha, a criança consegue levar para onde ela quiser. Também é um treino, também é importante, né?
assim, eu vou usar o banheiro, então onde tá a escadinha? Eu vou pegar a escadinha, sabe? Também é importante, é um aprendizado importante. Então, só um parênteses aqui, que eu não tô falando que você tem que ter todas essas mesinhas, todas essas cadeiras, todas essas escadinhas. Tô só mostrando as que eu confio, as que eu gosto e as que eu acho que podem funcionar por aí. Então, só Ai, Grazi, que bom que tá amando. Eu tô muito nervosa ainda, vocês sabem, né? Eu só decidi fazer essa sequência de lives porque eu acho que vai agregar muito mesmo. E não a minha, assim, não o meu, que o meu vocês já estão acostumados a ver muito a minha casa. Mas as próximas, sabe? Eu só tô começando comigo porque queria usar como exemplo, né? Pra que eu convide as próximas homens a falarem assim, ó, o modelo é esse, você topa participar. Então, assim, eu tô muito feliz de estar gostando, porque as próximas vão ser ainda melhores. É isso, ansiedade, né? Quando tem muitas cores, o ambiente, a Ana Paula tá falando aqui, gera até ansiedade na criança e ela não consegue se desenvolver plenamente, né? Porque ela tá preocupada em sanar a ansiedade dela, né? A gente esquece isso mesmo. A Ana Paula tá falando isso. Quando a gente pensa na nossa casa, a gente quer aconchego, quer uma luz mais gostosinha, uma textura. E pra criança, a gente tende a querer que ela fique, né, estimulada pelo ambiente. É poluição visual, né, Letícia? Exatamente, é isso, vocês entenderam, que bom. O ambiente tem que se apagar, quem tem que vibrar é a criança. É por isso que eu acredito, amiga, porque é por eles, né? E assim, a gente tá quebrando barreiras, né? A gente tá vencendo inimigos aqui quando a gente tá preparando a casa pra criança. Eu acho que é isso, A cultura não é respeitosa com a criança. A gente não enxerga a criança como um ser capaz. Dentro das famílias, a criança não é vista como capaz, né? Das próprias casas. E aí, como a gente tá permitindo que ela se veja, se a gente não... As pessoas que ela mais confia não sentem que ela é capaz, sabe? Como que a gente quer que ela se sinta capaz? Tem a frase de uma... acho que ela é pedagoga espanhola, não me lembro. Eu vou procurar e ponho nos stories hoje. Mas ela fala que quando a gente não acredita na criança, quando a gente briga com a criança, quando a gente não é respeitoso com a criança, ela não deixa de nos amar. Ela deixa de amar a si mesma. E o que eu mais quero é que ela se ame muito, né? Que as crianças se amem muito, que elas saibam que elas são capazes, que elas tenham essa... Sabe, esse de correr atrás do que elas querem, sabe? Que não é agora, a gente tá plantando a semente agora. A gente vê que agora eles sabem, que eles... sabe escovar o dente sozinho, sabe pôr a água sozinha, mas isso é uma sementinha para que no futuro ela saiba o que ela quer, sabe? Ela sabe quem ela é, o que ela quer pra vida dela. A gente vê tantos jovens perdidos que não sabem... assim, a gente não dá opção nenhuma pra criança, até que ela faça 18 anos e ela tem que decidir o que ela vai fazer da vida dela. Sabe, eu acho isso tão... É uma violência que a gente comete com as nossas crianças, de não permitir que elas se desenvolvam com o tempo. E que quando chega lá, a gente quer jogá-la pro mundo, sabe? Eu acho que tanto os adultos, né, 30, 35 anos ainda morando com os pais, é muito reflexo disso, né? Muito reflexo dessa infância que não ensina, não estimula que a gente se veja como um ser humano em construção, não, é uma condição. A infância é uma condição humana, né? Mas ela faz parte do contexto todo. Então, não dá pra gente simplesmente jogar na adolescência que a gente tem que saber quem a gente é, que a gente tem que saber o que a gente quer, que a gente tem que fazer escolhas. Se isso não foi construído antes, se isso não foi estimulado antes, se isso não foi permitido antes. Então, acho que a grande sementinha da preparação de ambientes, acho que é isso. A gente só vai colher mesmo que a gente veja agora, né? Os frutos. A gente só vai ter noção mesmo quando a gente comparar crianças que tiveram essa permissão, adolescentes, adultos, né, já, que tiveram essa permissão na infância e não tiveram. Aí a gente vai saber que realmente valeu a pena. É isso que eu acredito, é isso que eu tenho estudado tanto, e por isso que eu quero dividir com todo mundo, e por isso que eu decidi fazer essas lives, né, mesmo tendo muito receio de aparecer aqui, assim, com a cara no celular. Mas é por essa causa, sabe? É pelas crianças, para que mais famílias vejam o quanto isso é importante, para que mais crianças tenham a oportunidade de viver isso. Então é isso, assim. Vamos ver se eu volto aqui, porque eu dei uma viajada, mas acho importante passar essa mensagem. Eu acho que
O ambiente preparado vai dar frutos quando quando eles forem adultos, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer muito acreditando, com fé neles, de que é importante. E não deixar que a gente se desvie desse objetivo, porque é isso, não é pra agora. Agora também. Mas é pra depois. Tô lendo vocês. Amiga, é isso, é violento o que a gente faz com as nossas crianças. Não só por não preparar a casa, porque muita gente não tem a casa preparada, mas a criança tem possibilidade de escolha, sabe? A criança tem possibilidade, tem voz, a criança tem um sentimento acolhido, e isso já é uma grande vantagem, né? Na cultura que a gente tem hoje, se a criança já tem esse acolhimento, que é o ambiente psíquico, né, que a gente fala, já é um de grande avanço. Então, se a criança tem um ambiente psíquico e o físico, nossa, a criança vai voar, assim, quando ela for adolescente, quando ela for mais velha, quando ela tiver que se empoderar dela mesma, assim, de fato, no mundo lá fora, sabe? E esse é o nosso papel, como mãe preparadora de ambiente, né? Cuidar para que cada dia tenha um tijolinho novo para essa autonomia no mundo lá fora, né? Mas é isso, deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Como você escolhe? Tô lendo aqui. Tinha essa pergunta que eu queria responder. Quero ver as estantes de atividades, como você guarda o que não está disponível. Então, assim, de novo, né? Aqui em casa a gente tem 3 estantes de atividades, né? Porque tem a da área de brincar, a da sala e a do quarto. Mas assim, você pode concentrar numa estante e ter outras soluções, né? Aqui também... Bom, a da sala é meio improviso também. Vou mostrar pra vocês. Tô indo lá. Então essa foi a primeira estante, né? Que foi a planejada com os móveis e tal. É um conjunto isso aqui, né? A mesa que vai subindo conforme ela for crescendo. E a estante. Quando eu planejei essa estante, eu pensei em nichos grandes. Porque eu falei, quando ela for mais velha, né? Pensando em segundo plano de desenvolvimento, assim, 12 anos, não sei. Pensei, posso colocar caixas. Porque aí ela já não tem mais tanta necessidade de ver exatamente o que está disponível, né? Ela já vai ter um amadurecimento maior. Então eu poderia colocar caixas aqui nesses nichos grandes. Mas o que eu não pensei que foi o meu erro foi nesse período entre ela ser bebezinha, que ela tinha brinquedos grandes, ou então deixava só 4 brinquedos aqui mesmo, assim, eram poucas opções, ou eram opções grandes. Então quando ela tinha 2 anos, 2 anos e meio, era um tamanho que eu achava ok. E quando ela fosse mais velha, né, com 12 anos, eu acho que também ia funcionar bem, porque eu pensei em colocar cestos, né, tal. Mas esse meio termo, esse meio tempo, assim, de, sei lá, de quase 10 anos, mas enfim, eu não considerei. Então aqui, deixa eu voltar. Acabou que ficou uma coisa meio, assim, eu tenho que ficar colocando estratégias pra vencer, assim, coisas, assim, entende? A minha estante é muito funda e muito alta. Então, se eu fosse fazer de novo, talvez eu fizesse essa estante com metade da profundidade. A altura até que a gente vence, né? Então, eu tô aqui nos meus planos comprar, sabe esses... É como se fosse estantes pra colocar papéis, assim, sabe? É tipo esse aqui que tem aqui. Tem um aqui que eu guardo os encaixes metálicos. Aqui tem a identificação de quais são. E aqui dentro eles estão aqui. Então é tipo um escaninho assim, só que com alturas mais altas. E eu queria comprar pra colocar aqui pra organizar, por exemplo, o quebra-cabeças, né? Colocar um em cada tema, né? Aqui também. Então... A preparação dessa estante ainda tá em andamento, assim, ela não é o melhor exemplo porque eu ainda tô buscando soluções de melhorar, sabe? Por enquanto as coisas estão bem empilhadas, assim. Ela vem e pega e tal, então às vezes fica bem bagunçado quando tá em uso. Mas depois ela mesma já coloca aqui do jeitinho dela. E
E é isso, então fica um aprendizado de uma coisa que eu achei que não funcionou tanto, né? Eu fiz a estante muito profunda e aí depois fica um pouco difícil de solucionar na hora de expor muitas coisas, né? Porque agora ela tem mais materiais e tal. Mas é isso, então conselho, pense nessa estante sendo usada por mais tempo do que eu pensei. Mas aí aqui na sala também não era um plano, tá? Essa aqui eu não pensei nisso. Aqui era pra ser estante nossa mesmo, de livros e filmes e games, né? Enfim. É muita coisa mesmo. Mas assim, a estante era pra ser tipo, dos adultos aqui na sala. Não tinha o plano dessa estante ser compartilhada. Mas com o tempo a gente foi percebendo que a gente usava muito a sala como jogos da família. Então por que não, né? Disponibilizar esses primeiros 3 nichos com coisas que a gente faz juntos, ou não, ela também faz sozinha, mas a maioria das vezes a gente faz juntos. Então, a gente reorganizou, eu doei alguns livros, enfim, e a gente... Essa é a estante da sala, né? A gente organizou aqui pra ser a estante dela. Então, já tiveram várias coisas aqui. Ali já foi por um tempo o cantinho da música, depois voltou pra cá. Mas, enfim, a gente vai mudando e vai fazendo essa outra estante. Aqui tem Legos, aqui é um outro Lego, aqui é um jogo de como se fosse um quebra-cabeça, né? Que a gente vê a carinha aqui e tem que montar. Aí a gente sempre faz como se fosse uma competição mesmo, assim, pra ver quem termina primeiro. Aqui são os 2 lançamentos da Criando que eles mandaram pra gente. Eu não sei se vocês viram, mas assim, um brinquedo de muitas possibilidades. Então, assim, são investimentos mesmo, muito, muito, muito legais. Recomendo. Se você não conhece a Criando, vai lá no Criando Brinquedos pra você ver o tanto de coisa legal que eles têm. Muito legal mesmo. Então... Mas assim, são coisas que a gente reveza muito aqui, não tá sempre isso. Isso aqui é um brinquedo de madeira pra formar palavras com os sons das palavras. Esse aqui é só por curiosidade, tá? Vou mostrar, mas... É o som do sapato, do elefante, da vela, aí ela vai pegando as letrinhas ali e depois a gente forma a palavra, que aqui é severo. Dominó, aí tem uma trena, como chama isso aqui? Uma lupa. Enfim, essa é a segunda estante que a gente tem aqui em casa. E vou mostrar a da área de brincar. Essa estante, ela já ficou na cozinha, que a gente comprou pra ela ser... Pra disponibilizar utensílios e alimentos. Assim, então, assim, ficava numa prateleira, sei lá, banana, maçã, uva passa e um ovo, que ela tava fazendo de comer muito ovo cozido, né? Na outra ficava pratinho, colher, assim, poucas opções, né? Mas ficava o que ela usa pra comer, um potinho, né? Essas cumbuquinhas. E em cima ainda ficava coisa da minha cozinha mesmo, a fruteira da família, e acho que era a air fryer que ficava aqui em cima. Mas as prateleiras, elas estavam mais iguais, né? Ficava aqui, as duas ficavam centrais assim, e ficava lá na cozinha. Mas, quando veio a cozinha de madeira pra cá, eu usei a cozinha pra organizar essas coisas, e essa estante ficou meio que sem uso. Então eu trouxe pra cá. E aqui já foi muitas coisas, aqui já foi vida prática, então tinha atividade de vida prática, já foi apoio à parte de pintura, então tinham furadores, sabe, tesoura, cola, sempre tudo muito bem dividido, assim, nunca ficava muito cheio, tinha uma atividade, eu deixava muita massinha aqui, tinha uma atividade de trocar a roupa da boneca, sabe, então também considerava como vida prática. E aí ela foi mudando, assim, como a gente foi percebendo que a Rebeca gostava de ficar aqui no brincar. Ela brincava muito aqui, de faz de conta. Ela trazia as coisas pra cá e brincava do lúdico, né? Então, aqui meio que se tornou isso, mas também tem um resquício de cada coisa, assim. Tem o lúdico, mas também tem um pouco de vida prática. Aqui, ó, na tábua de ferramentas da... Nossa, aqui tá, quando viramos pais, tá bastante aqui. Ficou o cantinho da quando viramos pais, eu não tinha nem percebido. Quebra-cabeça com o nome dela... A tábua de ferramentas, o gel plano, que assim...
Vira e mexe, ela vem e coloca. Se eu tiro os elásticos pra colocar aqui, ela vem e coloca de novo, porque agora ela gosta que fique assim, guardado assim. Aí ali canetinha, apagador pra essa super lousa que ela ganhou de aniversário, que eu adoro essa lousa, porque ela tinha uma pequenininha, mas aqui ela faz uns desenhos assim muito mirabolantes. Na pequenininha ela não conseguia, então eu adoro essa lousa grandona aqui. E aí tem mais algumas... uma torre inteligente. Aí aqui é a caixa de cores, a segunda caixa de cores que eu fiz com linha, né, de bordado. E ela gosta muito de brincar disso aqui. Ela não usa mais como caixa de cores, né? Ela usa, tipo assim, como se fossem personagens. Ela inventa umas histórias com isso aqui. Aí, jogo de rimas. E aqui, o material que minha amiga, que tá até aqui na live, desenvolveu, que é de sensorial, né? De cores. Então, tem eu não vou saber mostrar agora, que eu não vou dar essa sorte, né? De mostrar exatamente igual. Mas é a foto... Não é esse aqui. Mas é como se fosse, né? Assim... Você tem a foto e aí as cores. Então, ele é um jogo, né? Sensorial. Quase um jogo da memória, né? Então, se tiver interesse sobre esse material aqui, a minha amiga tá aqui na live, Cultivando Atividades ou e-books de insetos. Vai lá na bio dela ou então conversa na DM que ela passa o link pra vocês. Eu adoro esse daqui. Eu cortei pequenininho, imprimi 2 por página, ficou pequenininho. Então, cabe em qualquer lugar. Às vezes eu levo até na bolsa pra gente brincar, tipo, quando tá esperando alguma coisa e tal. Mas é isso. Eu nem percebi, né? Mas nas fotos o varal não tá, né? Aqui, hoje o varal tá on. Essa é a única desvantagem aqui desse canto, é que tá sempre bagunçado o varal. Eu fico, sei lá, um dia sem ter roupa no varal e depois já tem um monte de roupa no varal. Não que ela reclame, né? Mas é que tira um pouco do brilho, do espaço e traz a gente pra uma vida real, né? Mas enfim, aí como aqui virou a área de brincar, tem aqui a tábua de passar, o varalzinho, ali os itens de vida prática que ela usa quando ela derrubou alguma coisa. Ela não brinca muito com isso aqui, não. Isso aqui ela usa só quando ela vai realmente limpar alguma coisa. Quando ela tá afim de limpar alguma coisa. Mas como aqui virou uma área de brincar, eu trouxe aquela plaquinha que eu fiz. E se você quiser a arte dessa frase... Me manda uma DM que eu mando o arquivo pra você. É um A4 que você pode imprimir e colocar um quadrinho na parede. Ou fazer assim como eu fiz, de transpor pra um tecidinho e fazer uma flâmula. Isso ficava no quarto da Rebeca. E aí, como aqui virou a área de brincar, eu trouxe pra cá. Mas aí é isso. O peixinho veio pra cá também. E aí ela é uma vida prática também. Ela que dá a comidinha dele. Aí vai lá e marca na planilha. E cada vez o traçado dela fica melhor. Assim, às vezes ela tá sem paciência, né? Você vê. Mas o traçado dela vai ficando cada vez mais firme nesse controle da alimentação do peixinho. Desenho aqui é o rolo e tal. Esse aqui eu gosto muito do nome. Aí a mesinha que também... Nossa, eu sou apaixonada por essa mesinha. Olha o que tem aqui. Ainda é a praia. Ela tem brincado muito com a praia. Com esse arroz azul. E aí a parte das artes, né? Também isso aqui acho que eu posso considerar, né? Esse carrinho aqui como mais uma estante. Eu tento organizar. Aqui fica uma coisa mais tipo de... É um apoio pra mim. Então quando ela vai fazer um quadrinho eu pego esse cavaletinho. Então sou mais eu que uso essa parte de cima. Mas ela também pega, porque ela sabe que o papel tá aqui. Tem papel extra. Mas ela usa mais essas 2 prateleiras aqui. Com canetinha, giz. Aqui é um estojinho que eu deixo já separado quando ela vai... na avó, alguma coisa assim, ela pega o estojinho e leva, mas costuma ficar aqui. E as tintas, lencinho umedecido, enfim. Mas é isso. Aí a pergunta também dizia como que eu guardo o que não está disponível. Nossa, agora que olha aqui. Agora que eu reparei, tô aqui e só reparei agora. Ela deixou aqui, eu não tinha visto. Antes de ir pra escola, acho que enquanto eu tava me trocando, ela veio brincar aqui. E eu queria mostrar, aproveitando que eu tô aqui. Olha só que fofura, o que ela faz aqui, ó. Ela bota um banquinho. Agora já virou um hábito, né? Mas desde a primeira vez, quando ela ganhou essa casinha, que ela brincava com uns pegboards, assim, pequenininhos, tinha até uns menorzinhos. Desde a primeira vez, ela pegou um banquinho e colocou na pia.
Eu achei muito fofa. Eu morri, né, de amor, assim, porque ela percebe, você vê que ela percebe que tem um banquinho na pia, que é porque o pequenininho, que era um pegboard pequenininho, pegboard que fala? Pegdoll. É, pequenininho, né, ela entendeu que ela sendo pequenininha ela tem, então o pegdoll pequenininho também tinha que ter um banquinho. Então é isso, as crianças percebem sim. Mas vou mostrar, fazer um tour geral aqui, vou mostrar lá onde eu guardo as... Aqui também a gente trocou esse móvel, que era uma mesa que a gente não usava, que a ideia era que fosse a mesa do café da manhã. Mas aí a gente nunca usava, porque quando essa mesa chegou, que essa mesa também demorou, assim, eu queria uma mesa igual, mas assim, eu acho que eu comprei 1 ano depois que a gente se mudou, aquela mesinha. Mas a gente comia naquela antes. Nunca chegamos a comer na mesinha que ficava aqui. A ideia era que fosse uma mesa de café da manhã, nunca foi. E a gente usa agora, que a gente tem aquela, a gente que toma café da manhã todo dia naquela ali, né, pequenininha. E aí a gente trocou por um móvel porque eu precisava de mais espaço mesmo pra guardar coisas, né? Tipo, organização de casa mesmo, assim. Eu precisava de espaço, como a gente não usava aquela mesa, a gente comprou esse móvel aqui. E aí agora tem um novo cantinho da água, que fica a fruta disponível aqui. Copinho de água aqui. E agora o filtro fica virado pra cá, porque antes na mesa ele ficava virado pra lá, né? Aqui apontado pra lá. Então são pequenas alterações que a gente vai fazendo. Mas só pra mostrar de forma geral aqui. Aí a sala, o quarto. Voltando aqui pro meu cantinho. Ah, tá. Sentei, mas vou levantar de novo, porque o resto da pergunta era como eu guardo, né? Eu mostrei essa altura aqui. Então, deixa eu virar a câmera. As plaquinhas que eu fiz aqui de papel sulfite, fiz moldura de papel sulfite não, papel color 7, colei papel sulfite, ficaram pra eu sempre lembrar que ambiente preparado nunca está pronto, e isso é incrível. É incrível porque mostra que a criança tá aproveitando, tá crescendo, tá se desenvolvendo e tá precisando de coisas, de coisas não melhores, né, mas tá precisando modificar pra ela se desenvolver mais. E ele é sempre seguro, acessível, organizado e respeitoso. Inclusive eu vou fazer um post no blog, que deve sair não sei se nessa semana ou na próxima, no máximo, falando que o ambiente preparado é organizado, com dicas de organização. E é isso, assim. Também eu não sei. A minha expectativa é que esse armário aqui, esse depósito, ficasse sempre muito organizado. Mas não tem sido o caso, assim. É muito o lugar que eu trago as coisas. As caixas ajudam muito, porque quando eu trago pra cá, eu já trago na caixa. Mas tem muita coisa que não tem caixa pra pôr, por exemplo. Essa pintura que eu achei que ela fez quando eu tinha 2 anos. Ela é muito apegada a tudo que ela faz. Então, mamãe, eu quero guardar isso pra sempre. Aí eu taquei pra cá. Aí tem um monte de isoporzinho que a gente usa de quadro, veio pra cá. Um bolo que ela fez na escola. Aí ela não quer desfazer, quer guardar, veio pra cá. Então, assim, tá arrumado, mas não parece, né? EVA, folhas coloridas, tal, tudo lá em cima. Então eu guardo aqui. Mas, coisa de festa junina, eu preciso arrumar um lugar pra esse chapéu. Porque ela precisava de chapéu pra dançar, porque a dança tinha... Bom, mas isso aí é bastidores, né? Ela precisava de um chapéu pra tirar, por causa da dança, era a dança do chapéu, enfim. Aí eu comprei esse... Mas agora eu não sei o que eu faço com esse chapéu aqui. Enfim. Aqui embaixo... Bom, era uma coisa única, né? A gente pegou uma prateleira do maleiro que não usava e o Fred colocou aqui pra ter essa divisória e pra que eu colocasse coisas mais de apoio, assim. Tipo, são coisas que... Tipo, papéis, furadores, coisa de costura ali, corante, tinta. Então aqui tem coisas mais... Como é que se fosse... materiais, né? Materiais pra fazer materiais, né? Ferramentas, aí aqui eu tenho rotuladora, treino, enfim. E aí eu organizo em caixas, que eu coloquei etiquetas de cada caixa. Tem a caixa dos materiais, que a maioria fui eu que fiz, né? De bandejas e expositores, né? A caixa do artesanato, a caixa dos jogos, normalmente são as coisas de revezamento da sala, né? A de artesanato, normalmente, são as coisas que eu mudo lá daquele carrinho da área de brincar. E também tô planejando fazer aqui alguma coisa aqui no escritório
de artesanato também aqui, diversos, e quebra-cabeças. Então, o revezamento fica aqui, mas você vê que eu faço revezamento muito de vez em quando, assim. É só quando eu percebo que aquilo não tá sendo mais usado mesmo. E aí eu vou e troco por alguma coisa. Mas a gente não tem tanta coisa assim. Então, a ideia é que assim, a gente ficou... Eu compartilhei mais detalhes disso na época que eu tava organizando. Mas assim, a gente ficou 1 ano com uma arara aqui, com umas roupas que... Tipo camisa social, terno e tal. Camisa social minha também, vestido de festa. E era uma arara e uma zona. Quando a Ana Paula veio aqui em casa, tava nessa época da zona, né, amiga? Você lembra? Tava muito bagunçado. E a gente só conseguiu em abril do ano passado. Então a gente ficou mais de 1 ano com aquela arara. E a gente fez o armário. Eu falei, beleza, vou fazer o armário e vou organizar as coisas, minhas coisas. Então eu desafoguei roupa que tava lá no meu armário, trouxe pra cá, né? Fiquei com mais espaço pras minhas coisas. Só que durou o quê? 6 meses, talvez, e eu já comecei a pensar onde eu vou guardar os estoques das coisas, porque ficava tudo muito entulhado, tipo assim, no próprio quarto dela, em cima daquele estante que eu mostrei, eu colocava lá, assim, as coisas de revezamento, porque ela até então não alcançava nem a visão, assim, ela era muito baixinha mesmo, então não atrapalhava ficar lá, só que ficava mais bagunçado, né? Eu tentava organizar o máximo possível, mas ficava bagunçado. Então deu uns 6 meses do armário pronto, eu já tava pensando em desfazer da minha parte e oferecer pro depósito, né? Então eu doei muita roupa e aí abriu esse espaço e aí virou o estoque de atividades. Mas assim, a gente não tem tanta coisa, eu não faço tanto revezamento, então eu não sou o melhor exemplo. Mas essas caixas, sim, são super mão na roda. Nossa, eu amo uma caixa. Deixa eu ler vocês aqui. Ah, você quer que eu mostre depois? Manda aqui se você quer que eu mostre depois ou se já deu pra ver direitinho do Lego. Chegou um Lego, quer dizer, eu comprei, né? Você lembra que... Bom, vamos lá, né? No desafio do game minimalista que eu fiz, a gente desapegou o furô dela. E aí a gente vendeu o furô dela, que era um furô que ela já não usava mais há um tempo, assim. Tava até na minha mãe, porque ela só usava quando tomava banho na minha mãe, assim, muito de vez em quando. Então, o furô tava lá. E aí a gente desapegou no game minimalista. E assim, a gente desapegou... Não, a gente desapegou do ofurô e de 2 mamadeiras que ela nunca usou. Porque no enxoval eu comprei mamadeira. Comprei 3 mamadeiras, 3 tamanhos diferentes daquela mamadeira que é cara, da Vente. Mas eu falei, não, ela tem que ter mamadeira. Não vai ter mamadeira. Vamos comprar da melhor mamadeira. Mas ela nunca usou. Mamou até quase 4 anos, nunca usou mamadeira. E aí a gente vendeu as 2 mamadeiras e o ofurô. E aí conseguiu o dinheiro pra comprar um Lego, que é o Lego, tipo... Lego ela adora, né? E era um Lego específico que eu tava querendo comprar faz muito tempo, mas não tinha coragem de pagar, assim, do nada. Acho que tava R$250. E a gente vendeu o ofurô e as 2 mamadeiras e conseguiu esse dinheiro, assim. Aí eu falei, não, a gente precisa comprar aquele Lego. Que é o Lego de cupcakes. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, eu tô com um pouco de dificuldade de como organizar. Porque ele vem com as forminhas. Eu vou mostrar. Vou mostrar porque a gente tá no papo de comadre aqui. Eu quero que vocês me ajudem também. Não sou só eu dando dicas, também quero pegar dicas. Mas eu vou buscar o celular, que senão meu Wi-Fi vai cair. E aí eu vou mostrar o Lego. Ele tá numa lancheira, atualmente. Aqui, ó, vou virar. Uma lancheirinha térmica, mas ó... Eu tinha a ideia de colocar o Lego... Ó, tá vendo? Ele tem as forminhas. Então, essas caixas organizadoras, pelo menos as que eu tenho, não cabem. Eu consegui a caixinha aqui, ó, pra organizar os confeitos e tal.
Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ah, que beleza, fui eu que desliguei a câmera aqui, sem perceber, desculpa. Então, aí eu achei que tivesse caído a internet. Mas é isso, e eu não sei como organizar aqueles cupcakes dentro dessas caixinhas. Então, se vocês tiverem ideias, me avisem. Porque eu amo uma caixinha, eu amo deixar tudo organizado. E me incomoda deixar dentro dessa lancheira, porque não fica visível. Apesar de que ela já sabe que dentro daquela lancheira tá aquele Lego, não fica visível. Então, se vocês tiverem ideias, aceito ideias. Vamos trocar juntas. Deixa eu ler vocês. Tô lendo aqui, tô vendo vocês comentarem sobre ela ter colocado o banquinho, né? Eu fiquei até emocionada quando ela fez a primeira vez, sabia? E eu não sou de me emocionar fácil, quem me conhece sabe. Sabe o que caiu? Porque eu apertei aqui errado, eu queria virar a câmera e eu bloqueei a câmera, mas enfim. Vivendo e aprendendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque agora eu vi que só agora eu consegui ver o horário, já vi que já passou das 10, né? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Tô lendo aqui vocês. Ah, tá. Essa pergunta eu queria responder. Se vocês tiverem disposição aí pra ver mais um pouquinho da live. Alguém fala mais sobre a comunicação visual do armário e da cozinha. Onde mais você usa? Tá, então eu uso sempre que eu posso. Comunicação visual é um recurso que eu gosto muito. No armário que vocês se referiram, é o armário aqui, né? O armário dela preparado. Eu uso não só aqui dentro. Isso aqui, pra ser bem sincera, ela nem tem usado mais, porque ela já entendeu o conceito do calor e do frio, que tipo de roupa que usa. Mas eu ainda não tirei porque eu tô meio apegada a esse trabalho. Mas eu nem precisava mais deixar aqui porque ela já entendeu esse conceito. Então aqui eu coloquei etiquetas fora das portas também. Aqui tem sapatos e roupas na arara, tá vendo? Aí aqui tem bolsas, lacinhos, gorro, cachecol, meia. Tem os colarzinhos, calcinhas e galocha. Então aqui é isso. Tá do jeito que ela arruma, tá, gente? Eu não arrumei mesmo pra aparecer na live. Mas assim, ela vem, pega a calcinha e tal. Fica assim. E vida real. Mas assim, eu acho que o importante é mostrar essa comunicação aqui. Aqui foi um jeito que eu solucionei a questão da geografia, que a gente tinha muitas caixas dos planetas. E enfim, aí eu arrumei aqui, né? O interfone tá tocando, eu vou deixar tocar, tá? Então aqui estão todas as coisas de geografia. Ela tem esse mapa mundi, esses dois aqui foi minha amiga que fez pra mim, cultivando atividades. Muito amor por ela, senão eu não ia ter conseguido fazer, não. Obrigada, amiga. Esse aqui fui eu que fiz, ó. Esse aqui eu tenho orgulho. Esse quebra-cabeça eu comprei pronto, né? Não foi eu que fiz, mas foi eu que pintei. Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Enfim, aí eu queria mostrar aqui essa comunicação visual do lado de fora. Que aqui tá um mapa mundi pra ela saber que são as coisas de geografia. Aí aqui tem bonecas, que eu também já tô avisando vocês que vão estar bagunçado, mas assim, é o jeito que ela organiza. E tem livros ali, ó. O estoque de livros fica escondidinho ali. Olha só a minha cara de pau de mostrar essa bagunça na live. Mas enfim, eu tô compartilhando vida real mesmo. E desculpa pelo interfone, mas vai tocar mais um pouquinho. E é isso, assim, mas pra vocês verem a comunicação visual aqui do quarto dela. Também uso comunicação visual aqui na sala. Esse cantinho do café aqui, ela não abre sozinha. Ela até faz o café, mas se a gente abre, porque Bom, agora ela já conseguiria abrir, né? Mas assim, porque ela já tem o cuidado com o vidro. Mas o puxador ainda é alto pra ela, então ela meio que se pendura pra abrir. Então aqui ela ainda não pode abrir. Então ela não abre, ela faz o café quando a porta tá aberta. Gente do céu. O vidro também não pode ficar batendo no vidro.
Aqui são as gavetas, né, os armários. Coisas que ela pode abrir e que ela não pode abrir. Eu amo comunicação visual. Então, sempre que eu posso, eu uso esse recurso. Só um minutinho aqui que eu vou... Pronto, desculpa, tive que atender, senão ia ficar aqui falando, tocando e eu falando e ia me desconcentrar. Mas é isso, recurso visual é uma coisa que eu gosto muito e sempre que eu vejo a necessidade eu uso. Vocês viram quando eu mostrei aquele gaveteiro de madeira com os encaixes metálicos que eu coloquei fora, o que tem, qual o formato que tem dentro. Então eu gosto muito de usar. E aí essa semana acho que vai sair uma inspiração de comunicação visual com palavras, para crianças que já têm uma alfabetização um pouco mais avançada. Também é interessante porque estimula a leitura e tudo mais. Então vai sair uma inspiração de comunicação visual para crianças que estão começando a alfabetizar. Mas é isso, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas. Deixa eu dar mais uma conferida. Tá. Uma coisa que eu queria falar é que como você escolhe qual vai ser o próximo ambiente a preparar. Eu tenho testado vários recursos diferentes e atualmente o que eu tenho gostado bastante, mas eu ainda estou testando para aprimorar, é a planilha do ambiente preparado. Tô tentando virar a câmera aqui. Essa planilha aqui, ela que tem me direcionado para saber qual é o próximo ambiente que eu vou preparar, porque lendo, observando como a Rebeca se relaciona com todos esses ambientes que tem aqui em casa, eu consigo entender o que está sendo mais usado, o que não está sendo usado. O que não está sendo usado eu vou investigar por que não está sendo usado. Tem muita coisa que ela não usa, porque, final de semana a gente quase não fica em casa, então, assim, tem que analisar. Eu marquei aqui as férias, que é quando ela não tem aula, enfim. Então, assim, é muito mais do que entender se ela usou ou não usou o ambiente aquele dia. Porque às vezes ela tá um mês sem usar o ambiente, mas porque, sei lá, enfim, não esteve em casa no horário que ela costuma usar, sei lá, enfim, tem muitas possibilidades. Então vai muito além de ter um vermelhinho aqui na planilha, né? A gente tem que entender todo o contexto da rotina da criança. E essa planilha tem me ajudado a entender isso, porque eu tenho que lembrar um dia que ela não foi à escola, por exemplo. Normalmente, nos dias que ela não foi à escola, ela usa todos os ambientes da casa, porque ela fica aqui mais tempo, então dá tempo dela usar tudo. E isso me ajuda a entender o porquê que ela usou todos os ambientes aquele dia, enfim. É muito observação mesmo e análise. Então, observa, registra e analisa. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que tem me ajudado. Já que a casa já está toda preparada, tem meses que eu não faço nada. Assim, o que eu faço são trabalhos de formiguinha de dia a dia, de repor as 2 calcinhas do banheiro, por exemplo, quando só tem uma ou quando não tem nenhuma. Ver se tem creme de cabelo no potinho, no shampoo, ver se tem shampoo suficiente, se o sabonete tá na altura, sabe? Esse trabalho de formiguinha eu faço todos os dias. E é aí que eu me considero uma preparadora de ambientes, porque eu faço todos os dias. Se tem fruta disponível. Quando eu fiz as fotos e o vídeo ontem, tinha um pêssego lá nas frutas disponíveis. Hoje não tem mais, porque ela comeu no café da manhã. Comeu no café da manhã porque tava lá, né? E aí eu tenho que lembrar, ou se não tiver mais pêssego, que eu acho que não tem, eu não ponho. Mas se tiver mais um pêssego, eu vou botar lá hoje, porque amanhã pode ser que ela queira de novo, hoje à tarde, enfim. Então esse trabalho de formiguinha que a gente faz como uma preparadora de ambientes todos os dias. Ver se os lápis estão bem apontados, se as canetinhas estão com tinta, se tá funcionando, sabe? E é isso, acho que é sempre... como que eu chego à conclusão de qual ambiente eu vou preparar fazendo a análise desse todo aí, de quanto foi usado, por que foi usado ou por que não foi usado, entender a rotina e tentar puxar da memória. Tem um ambiente aqui que ela usou muito pouco. E como que ela usou? Tentar puxar da memória. Como que ela usou? Talvez eu tenha que melhorar a planilha nesse sentido, né? De colocar como usou. Pra eu entender, assim, como que usou, o que fez no cantinho das artes, por exemplo. O que ela não fez, o que ela fez. Porque talvez seja uma alteração muito pequena que você precise fazer.
Não significa que toda repreparação de ambiente você tá tendo que comprar coisas, não é. Eu não quero nunca que você pense isso, porque comprar coisas é a última estratégia que você tem que ter. Principalmente depois de já ter a casa formada, né? Já ter a casa toda constituída, toda composta para criança. Mas é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Espero que... Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa antes de eu me despedir. E de agradecer, né? Tinha caído sim, porque eu... enfim, eu prometo, gente. Vocês vieram aqui, é um compromisso que eu tenho com vocês de que a próxima live vai ser muito melhor, porque eu não vou ficar rodando. Então a tecnologia vai andar ao meu favor, que eu não vou ter que ficar apertando um monte de botão. Eu vou ler as perguntas e a mãe preparadora de ambientes que eu vou entrevistar só vai responder, não vai se preocupar de ficar procurando esse tipo de coisa. Então vai ser mais organizado. Vocês guerreiras que ficaram comigo até aqui, ou que vieram um pouquinho e tiveram que ir embora, mas vão voltar pra ver depois a gravação, porque eu vou deixar disponível. Muito obrigada mesmo, sim, fiquei feliz de poder contribuir de alguma forma. Eu espero que tenha contribuído. Se você gostou dessa live, tira um print, coloca nos seus stories, me marca, convida as pessoas a verem, principalmente famílias que não conhecem sobre o ambiente preparado, assim, recomendem a página. Eu não tô falando, o intuito não é ter uma promoção, fazer uma propaganda minha, mas é o objetivo que eu tenho, que é o de que mais crianças tenham a oportunidade de vivenciar isso, sabe? Então, se a gente falar com mais famílias sobre isso, mais crianças vão estar tendo a possibilidade de viver isso, né? Em pequena escala ou grande escala, se tiver um cantinho preparado para criança, já vai ser muito bom para ela. Então, se vocês gostaram, indiquem a live ou marquem nos comentários, que eu vou deixar salvo, ou tirem um print e põem nos stories, deixem as pessoas saberem. Mas se vocês preferirem, se vocês quiserem comentar também, famílias que vocês querem que eu entreviste aqui, mães preparadoras de ambiente que vocês querem que eu entreviste aqui, manda pra mim, que eu vou gostar muito de saber quais são as famílias que você mais admira. Eu vou fazer o convite e espero que as pessoas aceitem. Obrigada por estarem aqui. Grazi, obrigada por ter ficado até o fim. Ai, como é bom, vovós aqui, Margarete. Muito bom, bem-vinda. Espero que seus netos tenham muita sorte. Por mais vovós, assim, antenadas como você. Obrigada por vocês terem ficado, obrigada por vocês terem vindo. De verdade, desculpa a minha falta de jeito com a tecnologia. Espero que tenha sido proveitoso. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Obrigada mesmo. Vou encerrar e vou já salvar aqui. Um beijo.